retomar aí. Não tem um conflito nessas profissões que elas são completamente diferentes, né? O Alberico, por exemplo, as atividades dele são uma deriva da outra, né? Mas no teu caso, medicina e música, não é? Então, Zancopé, sabe que eu acho que não, porque a música, eu acho que é uma da... Todas as artes trazem muitas emoções para as pessoas, mas acho que a música é uma das que mais tocam os corações das pessoas, né? E eu, como psiquiatra, preciso ter uma sensibilidade bastante desenvolvida, né? E a música me ajuda na minha profissão como psiquiatra, não me atrapalha, me ajuda. Sim, sim. Então, não tem... Não tem conflito? Não tem conflito e às vezes eu até estou no consultório, no intervalo, de repente vem uma melodia na minha mente, eu pego, gravo rapidinho e depois em casa eu vou trabalhar. Que instrumento você usa? Violão também? Violão e piano. Ele já tem a... Mais próximo para ele já tem a genética. O nome dele, Luiz Milan, já é o nome de um grande guitarrista barroco, né? Espanhol. Então, acho que não tem conflito nenhum nisso, né? Tem vários músicos que são médicos, né? Compositores. O próprio Teco Cardoso, que participa do CD, ele se formou em medicina. Sim. Né? Mas ele logo abraçou a carreira de músico, mas ele é formado em medicina, né? O Noel Rosa estudou medicina. Sim. Acho que o Francis Raime também, não é? O Aldir Blanc. Aldir Blanc, né? Blanc é psiquiatra, né? Também tem vários exemplos de músicos médicos. Maestro Cláudio Weisman, fala pra gente sobre Orquestra Vozes do Violão. A orquestra, Isso é um espetáculo? A Orquestra Vozes do Violão, ela funciona há 11 anos, ininterruptamente no Lar das Crianças da CIP. E a gente está apresentando um espetáculo, como todo ano fazemos, além dos espetáculos comunitários que nós chamamos, escolas, centros culturais, festas de rua, nós fazemos sempre um espetáculo com algum solista dentro do nosso projeto cultural, né? Uma forma das crianças participarem, os jovens, da criação do espetáculo, da pesquisa e também da produção, né? Então, vivenciarem esses lados todos, que às vezes o músico fica um pouco isolado, né? E quando nós montamos um espetáculo com um solista, num grande teatro, isso dá um resultado pedagógico e uma visão de arte assim diferenciada. E esse ano nós fizemos um espetáculo sobre Dorival Caymmi. E ele tem o nome de Caymmi, Sereias e Pescadores, que será apresentado no Teatro do MASP, domingo que vem. Semana que vem. Dia 28. Sim. Dia 28 agora de agosto, no Teatro do MASP, às 15h30, às 3h30 da tarde. A entrada é gratuita, espetáculo, só que tomar o cuidado de retirar o ingresso com 1 hora de antecedência na bilheteria do MASP. E nós esperamos aí todos do nosso público. Tem alguma forma de entrar em contato antes do espetáculo, fazer uma reserva, retirada, ou tem que chegar lá e retirar na hora? Não tem. O MASP ele tem essa metodologia de trabalho, como alguns outros teatros, o Teatro do SESI também trabalha assim. Então é chegar um pouquinho antes, né? 1 hora de antecedência abre a bilheteria e os que estiverem lá são bem-vindos. Nós temos um espetáculo muito divertido e com 20 músicas do Dorival Caymmi junto com o Teatro de Bonecos. E a Cris Miguel? A Cris Miguel é um encanto, né? A Cris Miguel é contadora de histórias, ela é cantora, ela é bailarina, ela é atriz, enfim, uma artista completa, que nós temos a alegria de ter junto nesse momento, né? Então, ela traz essa interdisciplinaridade, a parte do humor, e ela nesse momento, ela trabalha com bonecos, com teatro de bonecos no nosso espetáculo, e para contar uma história de 3 pescadores, e dentro dessa história ela desenvolve um enredo, junto com a orquestra, junto com o coral, onde aparecem as músicas do Caymmi na história de praia, de pescarias, aquele universo do Dorival Caymmi,
do trabalho, né, do mar, das alegrias do mar, do medo do mar, às vezes da pobreza do pescador, das dificuldades, das alegrias, dos amores. Enfim, é um espetáculo encantador. Orquestra Vozes do Violão. Só tem violão? Parece cabida a pergunta, mas é bom esclarecer. Então, a ideia é um pouco um novo tipo de orquestra, porque a orquestra tradicional a gente pensa assim, a sinfônica ela tem cordas, sopros e percussão, né? A orquestra de cordas ela tem os 4 naipes do violino, viola, baixo, violoncelo. A nossa orquestra, que a gente chama de uma orquestra social, a gente pensou de uma maneira diferente. Ao invés de ter instrumentos que são mais europeus de origem, a gente procurou as coisas que são mais próximas da brasilidade. Então ela é composta por violões, coral, voz e percussão. Está esclarecido. O Fábio, lá só tem guitarra, Fábio? Não. Nos Beatles. Nós somos um quinteto, né? Na verdade, né? Sim. E aí, mas tem piano, tem... Mas por que teclado, Beatles tem- para crianças? Olha, esse projeto, eu sou educador, né? Eu dou aula de música também, então Sim. eu já há uns 20 anos, assim, e esse projeto nasceu dentro de uma escola, né? Há uns 5 anos atrás, uma das escolas que eu dava aula falou, faz uma música no intervalo, tinha lá uma comemoração da Semana da Música e tal, eu chamei os amigos e falei, vamos tocar o quê, meu? A gente decidiu, assim, um dia antes, vamos tocar Beatles, vamos. E aí a gente foi, sentamos, tinham lá 300 criancinhas de 6 anos, e foi uma loucura. A gente já no primeiro show ficou surpreso com a reação das crianças, né? Eles dançaram, cantaram, e a gente tocando Day Trip, músicas que não são assim tão desse universo, né? Bom, enfim. Aí fiz mais um show aqui, um show ali, outra escola quis, começou a acontecer alguma coisa, o programa Fantástico da TV Globo, meses depois, tinha uma promoção de conhecer Paul McCartney. Mande o seu vídeo e tal. Eu tinha um monte de material desses de escola, já prontos. Falei, vou mandar, vai, pá, enviei. E aí, no semana seguinte, o Fantástico começou a fazer uma seleção ao vivo ali no programa, né? E aí, a primeira que ganhou tinha uma mulher com secador de cabelo, assim, e tal. Eram 8 escolhidos. Eu falei, não vai rolar, esquece. Né? Começou a vir um outro lá também, eu falei, deixa pra lá. Mudei de canal. Foi mudar de canal, começou a todo mundo me ligar, gente tocando interfone. E eu tinha sido escolhido. Eu fui conhecer o Paul McCartney, foi demais, um baita encontro que a gente teve, né? Na vinda dele. Na turnê de 2012. Sim. E aí a gente se falou, enfim, foi um encontro bem bacana e isso me motivou a continuar com o projeto, né? Então, há 2 anos atrás, eu convidei o Gabriel Manetti, que é ator e cantor também, e dramaturgo, né? E a gente bolou esse show nesse formato, assim, com um roteirinho, com uma historinha e tal, mas o projeto é isso, a gente toca Beatles de verdade, sem Mas o Beatles está no subconsciente de todo mundo. da humanidade, né? É Tocar uma verdade. música dos Beatles aqui, qualquer uma que Qualquer seja, um. mas Sim, tá. É. A identificação é imediata. Não, e o que a gente percebe também é que, além, é claro, da nossa experiência com crianças e todo o aparato do show que a gente cria, né? Assim, a música dos Beatles tem uma magia um pouco inexplicável, assim, sabe? Isso. Então, porque desde o primeiro, a gente tem os vídeos, as crianças não sabiam nada disso e estavam enlouquecidas, entraram na... E o show continua assim, a gente está Faz já... um CD sobre isso. Pois é, aí a gente acabou gravando o nosso, inclusive está aqui Ah, para mas você, isso, se tá. quiser olhar. E o nosso show, a gente fala que é o primeiro show de rock. Então, dentro do show, a gente ensina os movimentos do rock, levanta a mão para cima, faz um air guitar, apaga as luzes, tem as luzinhas, tem um monte de coisas no show que deixa o espetáculo chamativo, né, divertido. E o CD é a mesma coisa, a gente resolveu gravar então as canções dos Beatles, na mesma ordem do show, seguindo o roteiro, e dentro do CD não é o primeiro show, é o primeiro CD de rock. E tem um manual de rock que conta as curiosidades e tal, tem as letras. Não lembro dos Beatles terem gravado História, a Bola e o Vaso. É porque 2 histórias a gente conta no show, né? Pois é, esquisito. E a gente... E essas histórias são histórias que a gente... Uma delas a gente introduz no Lucy in the Sky, né? Apresentando os instrumentos Sim, e sim. tal. Então, a gente resolveu trazer essas histórias para o CD também, para deixar, né? Com a cara do show, né?
Vocês tem espetáculo programado? A gente tem. Agora a gente estreou semana passada no Teatro Morumbi Shopping, que é dentro do Shopping Morumbi, um teatro super legal. E a gente estreou lá, vamos ficar lá até a gente brinca que a gente vai ficar pelo menos uns 3 anos. Ótimo. Porque a gente já está 1 ano e pouco tocando aqui em São Paulo bastante, né? E com casa cheia, com super repercussão, né? O pessoal gostou da ideia, né? E o que é mais legal é que a gente não menospreza, né, a capacidade da criança. Teclado, Johnny Frateschi baixo e o Humberto Ziegler na bateria. Eu e o Gabriel Manetti fazendo vocal e eu faço guitarra também. Luiz Milan, também Demais. o CD 2x2. O que é o CD 2x2? O lançamento vai ser quinta-feira. Então, esse é um CD que vai ser lançado na quinta-feira no teatro, no Espaço Prumon, na Sala São Luís. Quinta-feira agora, às 20h30, dia 25. O CD chama 2x2 porque são 14 composições que eu fiz com o Moacir Zuardi, que é um grande pianista, um compositor maravilhoso, uma pessoa que tem uma cultura musical muito grande. Aprendi muito com o Moacir, no convívio com ele, de músicas que nós fizemos no transcorrer desses últimos anos. A gente se encontra toda semana e a gente não tinha pretensão nenhuma, a gente se encontrava para bater papo, para compor, para ouvir música, e de repente a gente viu que a gente já tinha feito mais de 30 músicas, e nem nós resolvemos no meio do ano passado gravar um CD para não perder esse material, e resolvemos convidar o Michel Frederson, que é um pianista, um arranjador maravilhoso, que já tinha trabalhado comigo nos meus 2 CDs anteriores, para fazer os arranjos, para tocar, e a ideia era fazer um duo. E como o Teco e o Michel, eles se conhecem desde a adolescência, já tiveram um grupo junto, que era o Zona Azul, um grupo bastante conhecido na década de 80, e eles têm um entrosamento muito grande, então nós achamos que seria interessante chamar o Teco para fazer a dupla com o Michel. E assim, o CD é de música brasileira, a gente tem bossa nova, tem... Essas músicas são tuas, como você disse. São todas parcerias com o Moacir. Com o Moacir Zuardi. Moacir Zuardi. E tem frevo, tá bem variado, né? Tem valsa brasileira. E tem apenas uma música com letra. É curioso, falando em Beatles, Fábio, que a gente está um dia fazendo meus outros 2 CDs são todos com músicas com letras. Uhum. Esse é o primeiro instrumental. E a gente estava fazendo uma música e no final o Moacir, assim, sem querer, fez uma citação do Let It Be. E a hora que ele fez aquela citação, eu falei, vou ter que escrever uma letra agora, então não vai ter jeito. Então a única, e que fala na letra, né, você ouvindo o Let It Be. Olha, que legal. Então, fala de janeiro, chama Janeiro de 76, né? Fala um pouco da década de 70 e é uma citação de Let It Be. Quem canta essa música é uma grande cantora, Ana Seton. Nós acompanhamos ela desde o começo da carreira e é uma pessoa... Ana está no espetáculo com você. Ela vai cantar, além do Janeiro de 76, algumas outras músicas também. Ok. Alberico, quem é o Zé Quattar? Bom, eu ambientei essa história na zona da Mata Baiana. Isso fica no centro-sul da Bahia, onde eu nasci, numa fazenda chamada Poço Redondo. E existiu na minha infância um negro chamado Zé Batalha. E aquele nome, Zé Batalha, ficou em minha cabeça. Depois eu saí dessa zona da mata, fui estudar em Salvador, fui estudar medicina, mas não concluí o curso. Depois vim para São Paulo estudar na USP, né? Cursei 2 carreiras na USP. Mas aquele nome sempre em minha cabeça. Porque ele fez... Mas aí você já tinha abandonado a pretensão de medicina? Já, há muito tempo. Eu consegui aqui, eu fui estudar letras primeiro e depois comunicações. Eu sou formado em 2 carreiras na USP. Depois eu fui para a Inglaterra estudar em Cambridge. E eu vou contar essa passagem fora do Brasil para ver que esse nome me acompanhou.
Depois, 10 anos depois, fui dar aula na Columbia University, em Nova York, e também estudar. E sempre longe do Brasil, eu ficava com aquele nome na cabeça, era o Zé Batalha. Zé Batalha, que era um herói da minha infância. Herói por quê? O Zé Batalha era um ex-escravo da época, que passava em frente à nossa casa, na fazenda, e ele era o nosso personagem herói, porque o herói da criança aqui da capital é o herói americano, é o Superman, o herói japonês, todos esses heróis de quadrinhos. Mas na roça, na fazenda, quem são os heróis das crianças? É aquele herói anônimo, né? E o Zé Batalha se transformou nesse herói para mim. E aí eu escrevi a história, ambientei essa história de toda essa região e criei uma história para o Zé Batalha. O que eu peguei do Zé Batalha? O nome. Mas toda a história foi criação minha. Fazendo um personagem onde ele representava o herói das crianças no interior. E esse homem, na minha idade, recorda tudo isso, tem saudade e escreve um romance recontando essa imaginação dele, resgatando essa fantasia, essas aventuras que ele teve na infância. E quando eu lancei esse livro, eu não pensei que ele fosse agradar tanto. Ele foi lançado em 2004, logo em seguida ele foi aceito muito bem pela crítica, pelos leitores, as escolas começaram a adotar. E depois entrou a lei da afro-brasilidade no Brasil, isso ajudou também, né? Hoje as escolas adotam esse livro, não todas, mas há grande número de escolas em São Paulo, inclusive depois do trabalho feito em cima do livro, me chamam para entrevista, né? Bom, esse livro, o romance, já está na 6ª edição. Zé Batalha, o herói da minha infância. Da minha infância, é. Você tem Agora, vários eu sou autor de 6 livros já. Eu sempre escrevi, mesmo na época que eu era só professor universitário, eu sempre escrevia, mas escrevia para guardar, não para editar. Aí, ao voltar dos Estados Unidos, eu tive uma ideia, eu vou mostrar meu primeiro livro no mercado editorial, ver qual é a receptividade que eu vou ter. Foi uma surpresa, porque 4 editoras escolheram essa história, terminou saindo pela editora Mentes Raras, e essa história hoje é uma referência no estudo da afro-brasilidade. Aí, em 2008, o livro saiu em 2004, em 2008 eu comecei a ideia de adaptar para o teatro. E adaptei, que hoje a peça está em cartaz, que todo mundo gosta muito da peça, é uma peça que está agradando bastante. E o Galileu Garcia, que é um roteirista e diretor de cinema, fez a adaptação para o cinema. Só que o projeto do cinematográfico não saiu do papel ainda, ou seja, não passou para a prática. Só tem um roteiro, né? Porque, infelizmente, o custo é muito alto para cinema e não arrecadou verba ainda para fazer esse filme, né? Mas a peça, sim, a peça está aí, fui eu que produzi. Onde está a peça? Onde a gente pode assistir? Eu tenho um centro cultural, né? Depois que eu me aposentei como professor universitário, eu fundei um centro cultural, foi quando eu voltei para o Brasil. Fundei aí na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros. Eu fundei já tem 16 anos que eu fundei esse centro, está indo sempre bem. É uma iniciativa privada, né? E está dando certo. Você tem um espaço lá, você estava conversando com o maestro Cláudio antes da gente chegar aqui. Você tem um espaço lá que tem esse teatro, tem esse espaço cultural tem o meu nome, Espaço Cultural Alberico Rodrigues. Ele tem livraria, tem sebo, tem galeria de arte, tem teatro, tem praça de alimentação. E eu realizo uma série de eventos lá, tudo voltado à cultura, né? Sim. Eu sou aquele, como me chamam, eu estou repetindo aqui palavras que sempre falo, que eu sou um idealista. Então tá bom. E que o idealismo meu faz dar certo aquilo lá, né? Porque não tem ajuda, não tem apoio, não tem incentivo. Que bom, que bom. Por isso que eu me chamei. Ninguém te atrapalha. Por isso, ótimo. E por isso que eu me Sim, ninguém te atrapalha. Por isso que eu falei, eu sou empresário, né? No início eu falei, eu sou empresário da cultura. E vem conseguindo. Ótimo. Quer dizer, Nós vamos para o intervalo. Gente que fala retornará em Estão instantes. acabando. Você está ouvindo Para trás, viu, gente? Porque, meu, Tem o a pessoa CDs falou, aí, ó. fui lá no...
fui lá para a República do Atenção, México. você aposentado ou pensionista do INSS. Ligue agora mesmo para Titânio Assessoria 011 2281 0070. Anote 011 2281 0070. Nós da Titânio Assessoria fazemos os cálculos da sua aposentadoria por doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, Fala alto aposentadoria por pra idade, eles entenderem. aposentadoria Vou tirar uma foto. Vocês estão ao vivo ainda no Facebook. Continua ao vivo. 11-2281-0070. Fazemos todos os cálculos para você não perder. Isso, mais perto. Isso, perfeito. Ligue agora, 011-2281-0070. Mandamos um portador até você, mas ligue 011-2281-0070. Fazemos todos os cálculos de aposentadoria, requerimento e revisão. Ligue já para este número, 011-2281-0070. Anote 011-2281-0070. Titânio Assessoria. Credibilidade e Eu não trouxe, confiança. mas disseram que não era pra... Programa Balada Nada, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. nacionais e internacionais. Um programa gostoso onde você curte a verdade imprevisível. Aos sábados, das 16 às 17 horas. Na Rádio Trianon AM 740. Em cadeia com a Rádio Universal de Santos AM 810. Tá, um pouquinho pra frente só. Isso, perfeito. Toda sexta-feira, a partir das 14h30, você ouve pela Rádio Trianon 740M Passe Certo. O programa que resume a semana no mundo do futebol. Apresentação de Felipe Dantas e convidados. Passe Certo é um oferecimento de Black Dog, o dogão mais badalado de São Paulo. E Ponto 11 Multisoluções, o melhor da informática e papelaria. O Radar Paulista, jornal que vai ao ar todos os dias aqui pela Trianon, traz agora também o debate de ideias e sugestões de temas atuais. Toda segunda, das 14 às 15, você confere aqui na Trianon. O Radar Paulista discute, com a apresentação do jornalista Renato Albuquerque e participação de convidados especialistas de diversas áreas. Participe com sua audiência. Toda segunda, das 14 às 15, aqui na Trianon. Radar Paulista discute. Você está ouvindo Gente que Fala. Atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica, esta parceria que nós temos com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, sempre procurando trazer orientações. É a orientação da área técnica da saúde integral da mulher, que todas as unidades de saúde devam se organizar para garantir o acesso facilitado para crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual e doméstica. Para tanto, os serviços municipais de saúde prestam atendimento às mulheres submetidas à violência sexual e doméstica e devem ser acessados imediatamente após a agressão, visando a prevenção das consequências decorrentes desse ato. Registro da ocorrência deve ser feito, mas não é obrigatório. É importante que as pacientes possam exercer sua cidadania denunciando o agressor e permitindo à justiça fazer a sua parte. Atualmente, todos os hospitais, pronto-socorros, AMAs, Rede Hora Certa e unidades básicas de saúde estão preparados para o primeiro atendimento à mulher vítima de violência sexual ou violência doméstica. Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos aqui no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, também Rádio Universal AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje o músico Fábio Freire. Eu acho que se eu falar músico, eu facilito para mim, né? O músico Luiz. Facilita para mim, viu, Luiz? Eu falo músico também, mas maestro Cláudio Weisman e o escritor Alberico Rodrigues, né? Tá certo, Alberico? Certo. Professor era mais...
Hoje eu sou mais escritor mesmo e empresário da cultura. Que bom. O maestro Cláudio Weisman, Jaime do Jardim Bonfilioli, ligou aqui no nosso 32893580. Ele pergunta: quem toca violão teria bom ouvido para viola caipira? Sem dúvida, sem dúvida. O ouvido e o coração andam juntos, né? Então, quando o coração está aberto para a música e o ambiente também, qualquer instrumento, as aproximações, as oportunidades, as parcerias, né? Vai só enriquecendo. Pela minha ignorância, não é a mesma coisa? O violão ele tem 6 cordas, né? E uma afinação própria. A viola caipira ela tem 5 cordas duplas, a gente chama de ordens. Sim. Então, e ela é afinada já não... Percebeu que eu entendo muito de música. Pelo que eu tenho acompanhado o seu programa, você entende. Eu desafio muitíssimo. até para bater palma. E você tem nome de músico, né? Zan. E Simões, né? O Manuel Simões no violão. E a viola ela é irmã do violão. Na verdade, tem até um fato histórico interessante, é possível relatar sobre a questão de, primeiro, por que o violão no Brasil chama violão? É o único país que o nome é masculino, né? No mundo inteiro ele se chama guitarra. E a guitarra, ela se origina na guitarra barroca e na guitarra espanhola, que também ganhava o nome de vihuela. Então, originalmente, havia cordas duplas, até que o violão evoluiu para cordas simples. E no Brasil, aconteceu 2 coisas muito interessantes. A viola e o violão, eles ficaram meio perdidos, que vieram da Europa, quando surgiu o piano. Então, tanto a vihuela, que é igualzinha à viola caipira, quanto o violão, que é igualzinho à guitarra espanhola, eles foram ficando abandonados aí pelos porões das casas e o piano ganhando espaço. E esses 2 instrumentos foram adotados pelo homem mais pobre, pelos serviçais e pelos escravos, que colocaram cordas aleatórias, porque as cordas arrebentam com o tempo, e assim surgiram afinações próprias no Brasil. Do carneiro. Com o que tivesse, com arame, com fibras vegetais, enfim, com as cordas originais. Antes existia o nylon, aço, eram tripas de carneiro mesmo, né? As raquetes de tênis também, até hoje usam tripa de carneiro. Então, o que aconteceu? Eles não sabiam o nome direito daqueles instrumentos. E o que aconteceu? A vihuela virou viola. Então, é um instrumento com afinações brasileiras. Então, renasceu aqui no Brasil. E a guitarra, que inicialmente tinha afinações aleatórias também, hoje resgatou a afinação antiga europeia, por causa das gravações, das partituras que vieram com Chiquinha Gonzaga, com Ernesto Nazaré, com Vila Lobos, mas até hoje no interior o violão é usado nas congadas, nas folias de reis, com afinações totalmente nascidas no Brasil. Porém, a viola caipira ficou com afinações brasileiras. O violão retornou àquela afinação europeia, sendo que hoje, ainda no interior de Goiás, se nós formos, o violão ainda tem aquelas afinações que a gente acha desafinado, mas para eles a afinação nossa europeia que é desafinada. Então é muito interessante esse tipo de nascimento. Então por isso a gente pode dizer que o violão é um instrumento brasileiro e não espanhol, assim como a viola caipira. Luiz Milan, Marcos de Pinheiros pergunta se Frank Sinatra pode ser considerado o grande cantor do século. Sem dúvida. Eu adoro ouvir ele gravou 2 CDs com o Tom Jobim, com músicas do Tom Jobim, com a participação do Tom Jobim, são discos maravilhosos, acho que todo mundo deve ouvir. Um deles com arranjo do Eumiro Deodato, né? Lindos arranjos, e o outro, se eu não me engano, acho que são do Klaus Ober, né? E ele interpretando a música do Tom Jobim é uma coisa... Muito bom. Muito bom. Só Elis Regina para competir com ele. Alderico, Daniel da Lapa pergunta se, além de ter que pagar dólares pelos direitos aos americanos, quais são as grandes dificuldades para se montar musicais no Brasil? A musical não é a tua área. Não, mas vamos lá. Eu fico... É gostoso ver num programa assim, quando eu ouço rádio e tudo,
ver a diversidade cultural que tem esse país. Eu morei na América também e quando eu fui morar em Nova York, eu achava que ia morar lá pro resto da vida. Mas chegou uma hora que houve um conflito cultural. Bateu aqui, depois de alguns anos. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Deu banzo. Eu vou, mas você eu vou... conhece bem no interior da Bahia. Deu banzo. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o meu país, para o meu povo, para a minha cidade, meu bairro. E o que eu tenho que fazer aqui, eu faço lá no meu país. E foi isso que me trouxe de volta com maior vontade de trabalhar, produzir, né, criar, essa coisa toda. Por isso que São Berico nunca parou, né? Eu já estou aposentado e cada vez que por exemplo, o dia de hoje é um exemplo. Eu venho para um lugar deste aqui, ó, e fico observando as pessoas. Como o país é rico, né, em termos culturais. Como nós temos uma diversidade não que é? existe aqui. Você que é entrevistador, acho que a cada dia você descobre. Maravilha. Maravilha. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa dar valor ao que é nosso, sem desmerecer os outros. Sim. Claro, a cultura é isso. Reconhecer o nosso. Isso, mas precisamos reconhecer o nosso. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei uma história, criei uma história bem autêntica, bem brasileira, lá da zona centro-sul da Bahia, e trouxe para o grande centro. Hoje essa história está encantando as pessoas aqui. O Essa povo é a de grande Nova verdade. Canaã da Bahia. Então, é um título do teu livro. É um dos, né? Porque é um romance histórico, né? Eu sou descendente de pais com descendência judeu, pai com descendência judia e mãe com descendência árabe. Né? Só no Brasil isso é possível, esse país é maravilhoso. Né? E esse pessoal, na época da colonização... Não, meus antepassados fundaram uma cidade chamada Nova Canaã. Sim. Né? Vieram de Portugal na época da colonização, chegaram aqui 2 anos antes do D. João VI, chegou em 1806 e hoje tem uma cidade fundada pelos meus antepassados. Né? No sul da Bahia. E o Brasil é muito rico, você pensa, a imaginação da maioria das pessoas que moram na grande cidade é que o Brasil é os grandes centros, né? É São Paulo, é Rio, é os grandes centros, você avalia por aí. Mas o Brasil, quando você anda por aí, descobre valores, o Brasil é muito rico, ele precisa ser redescoberto. E cada um de nós faz um pouco isso, né? Se você perceber bem, com a tua criação, com o que você está se dedicando. Eu não podia ficar de fora. Né? Parabéns. Fábio, Carla de Santos pergunta a você o que os Beatles tinham que até hoje nenhuma outra banda tem. John Lennon, Paul, Ringo e George. Simples assim. Na verdade eles é um pouco do que a gente vê também, né, todo dia assim tocando. Eles eram caras que tocavam, compunham baseados nas referências que eles tinham, com todas as influências, né? Então, eram caras jovens fazendo um som autêntico. Esse é o nosso CD já. Esse é o Beatles para estamos ouvindo, ó. Here Comes the Sun. A gente gravou respeitando, claro, né? Com toda devoção aos arranjos originais, né? Fazendo tudo bonitinho, mas dando um pouco da nossa pegada, assim, né? Da nossa linguagem, assim, que é um pouco mais moderna, né? A gente não está preocupado em reproduzir os timbres, reproduzir exatamente as coisas, mas os andamentos, mas... Não era mais fácil fazer um cover, hein? Puxa, olha, vou te falar. Talvez fosse... Não, eu não sei. É que realmente para nós, assim, eu trabalho também com teatro há bastante tempo. E esse tipo de trabalho com a criança, que você se coloca num lugar de personagem para chegar na criança, não faz a minha linha, assim, sabe? Não, e nem a do Gabriel. Vai complicar você. Eu prefiro muito mais a linguagem direta, assim, sabe? Parabéns. Sou eu mesmo, não tenho... Parabéns. Sem quarta parede, sem nenhuma... Parabéns. Né? Maestro Cláudio Weisman, qual é? Você deixou um CD lá também? Com duas faixas? Isso, nós temos algumas da orquestra. gravações. Como é que é? Vozes de violão, é isso? Violões. Que música é essa? Essa daí é, no Canoeiro, Pescaria, que se chama Dorival Caymmi. A Pescaria é a música de abertura do nosso espetáculo. Vai ser no Teatro MASP,
Unilever. Então já é desses arranjos novos feitos para esse espetáculo Caíme, Sereias e Pescadores, na voz de Clis Miguel. Luiz Milan, o teu é instrumental, 2x2, é isso? Isso, são 13 músicas instrumentais e tem uma com letra que a Ana Seton cantou. Essa aqui é? Essa é a que abre o CD, quem sabe. Sabe. Qual é a que tem a Ana Seton? Qual faixa? Você É lembra? janeiro de 76. Janeiro de 76 é a 7ª faixa, o Cléo. 7ª faixa desse CD 2x2. Essa? Isso. O Teco foi alternando, em algumas faixas ele tocou flauta, outros sax. Ele é uma orquestra, assim. Janeiro de 76, a sua foto desbotou, mas nela posso ver você ouvindo. Aprovou? Bom, né? Vocês ficam balançando a cabeça assim. Eu quero saber se aprovaram. A voz da Ana. A música é linda. Sensacional. É verdade. O maestro aprovou, maestro? Tem uma, É uma cachoeira de prazer. tem uma curiosidade, porque essa música foi gravada, foi a primeira a ser gravada no CD, e antes das outras, porque a Ana estava grávida de 9 meses quando ele fez essa gravação. Então nós... Tem um sentimento a mais aí na tivemos que antecipar, interpretação. e ela entrou com aquele barrigão já, né? E já matou de primeira, foi uma coisa incrível. E eu fiquei do lado filmando, todo emocionado, foi muito bacana. Este é o CD 2x2 que o Luiz Milan está trazendo para a gente aqui nesse... repete para a gente o lançamento. Então vai ser no dia 25, na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, no Espaço Promon, na sala